Oi, gente! O tema do vídeo de hoje é bem legal, tô bem animada. A gente vai conversar sobre o trabalhador externo, ele tem direito a receber as horas extras? O trabalhador externo é aquele que trabalha na rua, dirigindo. Será que ele tem direito a receber as horas extras? Vem comigo! O trabalhador externo é aquele que exerce as suas atividades fora da sede da empresa, fora de uma filial. Então ele trabalha na rua, muitas vezes dirigindo ou fazendo atividades na rua, né? Um período dirige, outro faz uma atividade, né? E assim vai trabalhando. E esse trabalhador externo, né, tem um artigo lá, né, naquele conjunto de leis trabalhistas que fala que justamente quando o trabalhador é externo e é impossível, né, controlar o horário de trabalho dele, ou seja, quando não tem nenhuma forma nenhum instrumento, alguma alternativa que torne possível controlar, de fato ele não tem direito às horas extras, né? Porque a empresa não sabe em que momento ele está trabalhando, ou que ele está descansando, se ele está fazendo algum intervalo, se ele está efetivamente exercendo as funções dele naquele momento. Então ela não consegue determinar em que hora do dia que ele está trabalhando ou não está. Então aí ele tem uma certa liberdade de horário e ele não tem direito a receber as horas extras. Agora, quando existe a possibilidade de controle, né? Muitas vezes a empresa não faz quando o trabalhador é externo, mas existe sim a possibilidade de controlar. O que eu quero dizer com essa possibilidade de controlar? Muitas vezes quando as pessoas trabalham fora da sede da empresa, fora de uma filial, elas estão dirigindo. E esses veículos, dependendo do veículo, dependendo do que está sendo transportado, esses veículos, por exemplo, podem ser rastreados, né? Eles têm um sistema de rastreamento, às vezes tem o tacógrafo, às vezes tem o GPS. Se a carga tem seguro, muitas vezes ela também é rastreada. Então já está aí alternativas, né, meios de controlar o horário de trabalho daquela pessoa. E mesmo tendo esses meios, muitas vezes as empresas deixam de controlar. Então, primeiro é importante a gente diferenciar, né? Quando o controle não é feito porque realmente é impossível controlar, a gente não consegue controlar o horário de trabalho daquele funcionário, ou quando o controle não é feito só porque não quer fazer, mas na verdade tem meios para fazer, né? Existem formas de tu controlar o horário de trabalho daquele funcionário. Então, tendo essa diferenciação, a gente vai conseguir ter mais claro quem é que tem o direito às horas extras ou não. A primeira situação, daquele que é impossível controlar, não tem. Agora, aquele que tem a possibilidade de controle, ele vai ter direito às horas extras, né? A gente já pegou alguns casos aqui no escritório, inclusive pegamos um recente de motorista, né, de viagem longa, em que muitas vezes ele tinha local determinado para fazer a entrega da carga, tinha local determinado para fazer a descarga daquela carga que ele havia carregado, ele tinha tacógrafo no caminhão, as cargas, como eram cargas caras, eram rastreadas, né, tinham um seguro, então sempre tinha um rastreamento, inclusive até no site da seguradora, tu podia digitar o código da carga e acompanhar em tempo real aonde ela estava, então quer algo mais assim evidente do que isso, né, de que dava para controlar o horário de trabalho desse funcionário. Além disso, se tinha controle da quilometragem do caminhão, então se tem ao menos uma ideia de quanto que ele rodou, né, apesar de não saber exatamente o horário do dia em que ele estava rodando, já dá para saber se ele andou ou não andou, né, se ele foi até o local e voltou, ou se ele só ficou parado. Então, tinha várias formas, né, nesse caso aqui que a gente pegou recentemente, de fiscalizar o horário de trabalho. Mas a empresa, por mera liberalidade, ela não quis controlar, né? Ela decidiu não controlar, porque de fato acaba saindo, né, um pouco mais em conta não pagar as horas extras naquele momento. Então ela decidiu não controlar, né, tentando justificar essa ausência de controle, justamente por ser um trabalho externo, né? E nós viemos mostrando através de provas tanto documental quanto testemunhal que na verdade era possível, né? Lembrando que vale a possibilidade, isso que é importante a gente identificar. A gente mostrou que era possível controlar, né? Trazendo documentos que mostravam isso e também outros, né, motoristas que trabalharam
naquela empresa em que relataram que era possível ter o controle, né? Temos também outros casos que muitas vezes o controle ele não é feito pelo rastreamento do caminhão em si, mas muitas vezes por controle, quando são entregas mais locais, não são viagens tão extensas, ou quando o funcionário ele vai de um local até o outro na mesma cidade para executar algum tipo de serviço, como por exemplo montar móveis, né? Se tem controle por telefone muitas vezes, porque é agendado as montagens em cada uma das casas dos clientes, por exemplo, mas ocorre de algum cliente não poder atender naquele momento, ou então um outro cliente solicitar preferência, prioridade. Então, nessas mudanças de itinerário é feita ligação, né? É cobrado onde aquele funcionário tá, por que não chegou no próximo destino ainda, né? Muitas vezes, então, o controle pode ser feito também por telefone, né? Tem vários meios, né? Às vezes um sistema de tablet, de GPS, em que tu tem que fazer um check-in e um check-out no momento em que chegou no cliente e saiu do cliente, ou fazer um relatório, né? Fui em tantos clientes em tais horários hoje. Tem várias formas que fazem ser possível o controle, né? E o que a lei avalia é justamente a possibilidade, é isso que a gente tem que prestar muita atenção. Eu aposto que muitas pessoas, né, logo de cara, quando eu falei, motorista de viagem longa ou então montador de móveis, já se depararam, né, com essas duas funções e falaram logo de cara que não tinha como controlar o horário, né? Mas aqui ao longo do vídeo a gente mostrou algumas possibilidades de controle, né? E como eu falei, o que vale é haver a possibilidade de controle, né? Tem alternativas que mostram que era possível controlar. E tendo essas alternativas, a empresa ela tem a obrigação de pagar as horas extras para o funcionário, né? E além desses dois cargos, né, que eu falei aqui no vídeo, citando só como exemplo realmente, existem tantos outros aí, né, que acabam sendo encaixados como funcionários externos que não teriam direito à hora extra, mas que na realidade têm sim direito à hora extra. Então, por isso que a gente tem que avaliar com um advogado especialista a particularidade de cada caso, né, e ir bem a fundo na análise que vai ser feito, porque em um primeiro momento, olhando, né, assim superficialmente, de fato pode parecer que essas funções que eu citei e tantas outras, elas não têm direito às horas extras porque não teria como controlar o horário de trabalho. Mas hoje, né, com tanta tecnologia que nós temos aí e também com tanta cobrança que é feito por parte das empregadoras, a gente vê que na realidade tem sim um controle, tem sim uma possibilidade de controle ao menos, e que não é feito o controle por mera liberalidade, porque, enfim, estratégias, né, de gestão da empresa em si. Mas quando a gente vê que tem a possibilidade, a gente tem alternativas de fiscalização de horário, tem sim o direito às horas extras, né? Aquele funcionário vai ter direito ao recebimento das horas extras. Assim como eu já falei naquele vídeo do cargo de confiança, né, o cargo de gerência, tem uma linha tênue que divide, né, se de fato a pessoa tem direito ou não às horas extras. Então, por isso que é importante uma avaliação, né, da particularidade de cada caso, porque detalhes às vezes podem mudar o resultado, podem mudar a decisão, e cada funcionário vive uma realidade diferente na empresa em que trabalha, né? A gente não tem como generalizar nem para um lado e nem para o outro, né? A gente precisa avaliar de forma individual se aquela pessoa vai ter direito ou não às horas extras, mas como eu mostrei para vocês aqui, né, com o mundo ficando aí cada vez mais tecnológico, a gente acaba sim tendo alguns meios, né, de controle, e eles deveriam ser utilizados para controlar, para que aquele funcionário não excedesse muito a carga horária normal, né? Caso excedesse, que fossem pagas as horas extras, que, né, esses meios de controle eles têm que ser utilizados, né? Eles estão aí para isso. E o que eu queria falar no vídeo de hoje era isso. Se vocês ficaram com dúvidas nesse assunto, por favor, deixem nos comentários, a gente fica feliz em esclarecer. Também eu recomendo que consultem um advogado de confiança para conversar sobre esse assunto. Se você é um trabalhador externo e ficou na dúvida se tem direito ou não a receber as horas extras, né? Muitas vezes pode ser que não tenha direito, mas em outras tem sim o direito, e aí tá deixando de receber o que é seu direito, né? Garantido pela lei. Então é importante consultar um advogado de confiança. E se vocês gostaram do vídeo,
curtam, comentem, compartilhem com os colegas que trabalham aí externamente, né, que se dizem trabalhadores externos sem controle, mas muitas vezes têm controle. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Agradeço aos que ficaram aqui até o final me acompanhando. Até mais!